Fala líder, sou Marcelo Júnior, estou transmitindo aqui essa live super quente, porque ontem, dia 6 de maio, por volta das 17, 18 horas, final do dia, o governo publicou um material bem bacana de perguntas e respostas sobre a gestão dos fatores de riscos psicossociais no trabalho. E aí de pronto, acessei o material, estudei e li, e o objetivo aqui com vocês nessa live, eu vou ler, são 22 perguntas que o governo respondeu para as empresas, para os profissionais, para os especialistas que estão nessa atividade. Eu vou ler pergunta a pergunta de forma direta ao ponto, de forma objetiva, para tentar trazer mais clareza, mais força para esse movimento, esse novo momento que nós estamos vivendo com a nova publicação da NR1, que entra em vigor dia 26 de maio de 2026. Ou seja, hoje é dia 7, daqui 19 dias, já está em vigor essa nova legislação, a nova redação, com itens fundamentais que todo empregador, toda empresa deve aplicar na sua gestão. Então, sem mais delongas, vou ler na pergunta e vamos conversar sobre as respostas. Primeira dúvida, a respeito da aplicação sobre os riscos psicossociais. Como todas as empresas serão obrigadas conforme a NR1? Quem determina os meios para a aplicação da avaliação? E quem poderá aplicar? E aí o governo responde, todas as empresas estão obrigadas a realizar ações de prevenção por meio da AIP, Análise Ergonômica Preliminar. Quem determina os meios para a realização desse processo é a própria empresa. Ela é responsável legal pelo PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. A empresa deve definir responsável com conhecimento técnico adequado para conduzir esse processo. O que eu quero reforçar aqui? Então aqui é uma pergunta, uma dúvida que está em geral no mercado, né? Qual ferramenta pode ser utilizada? Quem vai aplicar essa ferramenta? Como será esse processo? E o governo deixa claro que quem decide o processo e a ferramenta é a organização, é a empresa, é o cliente. Porém, ele enaltece que nessa escolha de quem vai ser o responsável técnico, a empresa deve definir alguém que tenha conhecimento adequado, conhecimento técnico adequado para conduzir este processo. O que eu tenho visto acontecendo muitas dúvidas e situações no mercado é que vários profissionais estão se aventurando. Tem gente com especialização em áreas que não têm relação à relação do trabalho, à saúde do trabalho, e muitas vezes fazendo curso online ou um curso aí de final de semana e já se apresenta como especialista e já vai trabalhar nas empresas fazendo relatório, aplicando questionários, prometendo fazendo uma fiel promessa que isso vai resolver, que isso vai controlar a situação. E não é sobre isso que é a análise do psicossocial, a gestão do risco psicossocial. Então o governo deixa claro que a empresa pode escolher qualquer profissional, porém com conhecimento técnico adequado. Eu estou lendo aqui no documento, conhecimento técnico adequado para a condução do processo. O que eu entendo como profissional adequado, gente? Procure profissionais que possuam uma capacitação reconhecida tecnicamente nessa área da saúde, segurança, na área de engenharia, de medicina, e que tenha, mais importante, que não só a qualificação técnica, mas também uma proeficiência, que é a vivência de mercado, que tenha realmente conhecimento de causa de mercado. Como se dá as relações no trabalho, como funciona a operação das empresas, porque o governo, na verdade, não quer ver papel, ele quer ver ação. E para ter ação tem que ter uma bagagem, tem que ter experiência. Então, muito cuidado na seleção desses profissionais que você vai colocar à frente da sua empresa para conduzir o processo. 2, a segunda pergunta. Quais documentos, além do PGR, serão aceitos como prova da gestão de riscos psicossociais? Isso tem gerado um grande estardalhaço no mercado. Como que eu provo que a minha empresa está adequada? Como que eu provo que a minha empresa está se adequando ou está já fazendo gestão dos fatores psicossociais? E a resposta do governo é bem objetiva. Você pode comprovar através do inventário de riscos, de plano de ação, e quais são os critérios adotados para criar esse inventário, para quantificar ou qualificar esse risco psicossocial.
Se a empresa documentou isso em análise ergonômica preliminar, a famosa AIP da NR17. Se a empresa realmente tem documentos correlatos que comprovem que ela está fazendo ações ou possui práticas, rotinas, rituais que estejam com o objetivo de mitigar ou eliminar esse risco na sua gestão. Ou seja, não é um documento, um papel. São alguns documentos obrigatórios, mas antes dos documentos é se preocupar se a empresa tem a mentalidade, a cultura de estar praticando essas ações. Porque o que eu vejo por vivência no mercado é que tem muita empresa que até tem laudo, tem programa, tem AIP, tem AIT, tem plano de ação, mas quando eu entro na empresa na prática eu não vejo isso acontecendo, não tem evidência alguma que aquilo está sendo implementado, realizado no dia a dia. E se não está sendo realizado, se não há prática real, o governo não vai aceitar papel, gente. Ele vai querer ver um plano real acontecendo. Tudo bem? 3. A identificação de riscos psicossociais deve abranger trabalho remoto, híbrido e teletrabalho? Ou seja, é uma outra dúvida. A análise, a avaliação do risco psicossocial é só para empresas grandes que tem muita gente, muita atividade acontecendo? Ou é para qualquer tipo de atividade? E o governo deixa claro, respondendo que sim, a IP, incluindo os perigos psicossociais relacionados ao trabalho, deve considerar as condições de trabalho aplicáveis às diferentes formas de organização ou execução do trabalho, que inclui atividades realizadas em regime remoto, híbrido ou de teletrabalho. Vou dar um exemplo real da Local 11. Hoje nós realizamos uma análise ergonômica preliminar, uma IP, em um cliente onde possui um funcionário que trabalha na função de doméstica na sua residência. E aí, como é que faz a IP? Vou pegar meus equipamentos, meus documentos, meu time e vou entrar dentro da casa daquela pessoa, uma casa privada, uma casa pessoal, não é uma empresa, para fazer uma análise, para entrevistar, investigar dados, riscos. Não, né, gente? Então nós fizemos totalmente online hoje isso, entrevistando o trabalhador, analisando o ambiente de trabalho. O governo deixa claro que não importa a forma de trabalho, presencial, remoto ou híbrido, vai ter que fazer a IP em toda e qualquer situação que tenha pessoas expostas a possíveis riscos no trabalho. Legal? 4. No PGR da indústria da construção, a contratante deve inserir em seu PGR os fatores de riscos psicossociais do PGR da contratada? E aí o governo responde, sim, nos termos da NR18, que é a norma que diz sobre o mundo da construção civil, as empresas contratadas devem fornecer à contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, para subsidiar o gerenciamento de riscos no canteiro de obras. Ou seja, aquela empresa empreiteira, gestora de obra, tomadora de serviços de construção civil, contratou uma empresa, colocou dentro da obra, vai ter que contemplar dentro do PGR dessa empresa contratante os riscos identificados no PGR da contratada. Aqui não há muito o que comentar, para mim nem mudou muito, baseado já no físico, químico, biológico, mecânico, risco de acidentes, gera esse conceito e se mantém dessa forma normativa pro psicossocial. 5. Existe um modelo de documento, de planilha, para fazer a gestão do fator, para identificar o fator? Aí o governo responde, a NR17, a norma regulamentadora de ergonomia que trata do psicossocial, não estabelece um modelo padronizado para a realização da análise ergonômica preliminar. Cabe, mais uma vez, à organização definir a metodologia, o formato documental e os instrumentos mais adequados para a condução do processo, desde que atendidos os requisitos da NR1 e da NR17. Ou seja, o governo não determina, não estipula um documento, uma planilha, um questionário, um checklist para você fazer gestão ou identificar o fator. Desculpa. Ele deixa a cargo da empresa, da organização, determinar qual vai ser a metodologia, a ferramenta, método, a forma que será tratado, o mapeamento, identificação, gradação e a gestão desse fator dentro de cada empresa. Legal? Uma dica que eu deixo é realmente, como está aqui no documento, usar os manuais que o governo já deixou. O governo, nesse 1 ano de tempo que nós tivemos para entender melhor a norma e nos adequarmos,
deixou vários manuais, materiais para a gente ter base de método, de técnica, de como tratar isso em cada empresa. 6. As empresas podem fazer o mapeamento dos riscos psicossociais como parte da avaliação médica periódica, desde que sob sigilo médico e relacionadas ao trabalho? Aqui é uma pergunta, uma dúvida muito interessante, porque ao longo deste ano eu vi várias pessoas, empresas, médicos, até clínicas entrando em confronto, em debate, entendendo que o médico do trabalho tem que fazer um exame especial para identificar se existe algo no trabalhador, se tem alguma doença psicossocial na pessoa. E aqui o governo responde, em alto e bom tom, não. A avaliação médica periódica, ainda que realizada sob sigilo profissional, não substitui o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos previstos na NR1. Ele reforça, o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos refere-se à análise das condições de trabalho, incluindo aspectos da organização do trabalho nos termos da NR17, e não se confunde com a avaliação clínica individual da saúde mental dos trabalhadores. Ou seja, a gestão dos fatores psicossociais e o mapeamento desses possíveis riscos, não estamos falando de pessoas, mais uma vez estamos falando de ambiente de trabalho, como se dá o trabalho, é como se organiza o trabalho, e não como a pessoa está, como a pessoa trabalha. Então o governo deixa bem claro que não existe um exame, ou não deve se realizar um exame ocupacional, um exame de saúde para identificar o risco psicossocial, mas é uma avaliação global da empresa e não das pessoas que estão na empresa. Legal? 7. Existe um profissional específico para identificação e avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Quem faz a avaliação? Psicólogo? Médico? Técnico de segurança? RH? Engenheiro? Qual é o profissional que deve realizar a NR1? Quem assina o PGR? PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí o governo responde que a NR1 e a NR17 não estabelecem de forma geral um profissional específico ou uma categoria exclusiva para realizar a identificação de perigos e riscos, incluindo os fatores psicossociais. No entanto, a organização deve designar responsável ou equipe com conhecimento técnico adequado, compatível com as características de suas atividades e a natureza e complexidade dos riscos avaliados. O que eu vejo aqui para mim está claro. A Loca 11 adotou a abordagem como está na orientação. A gente usa um time multiprofissional. Então a gente não designou para um profissional mapear risco, analisar risco, identificar risco, ou gerar planos para esses riscos. Nós juntamos nosso time aqui hoje, um time multiprofissional, com engenheiro, médico, técnico, bombeiro, gestora de RH, fisioterapeuta, ergonomista. Então, uma equipe multiprofissional, são vários conhecimentos técnicos em conjunto que analisam esses fatores de risco para tomar uma decisão, a decisão dentro do possível mais acertada, mais adequada para a realidade de cada cliente. Então, muito cuidado quando você seleciona uma empresa ou um profissional que coloca para fazer a gestão do seu negócio na parte de saúde e segurança do trabalho e você não verifica as credenciais. Quais são as histórias desses profissionais, quais são as qualificações técnicas, quais são as bagagens que cada um possui. Muito cuidado, repito, pois se o governo identificar que toda a sua gestão está baseada, está construída em papel, através de um profissional que não tem uma bagagem, uma expertise para gerir isso, é você empresário, é você contratante que vai responder por essa situação. Então, muito cuidado na escolha do profissional que vai estar à frente do seu negócio. 8. É obrigatória a utilização de questionários para avaliação dos riscos psicossociais? Incrível, gente. Nos últimos meses, eu falei para tanto cliente, gente, cuidado. Eu vi clientes nossos mesmos se apavorando, indo para o mercado e comprando ferramentas eletrônicas, comprando questionários, comprando ferramentas para fazer pesquisa de clima nas empresas. Eu falei, calma, não é sobre isso. Não só apenas sobre isso. Não baseie a sua grande solução num questionário, num checklist. E o governo responde essa pergunta dizendo, não, a utilização de questionários não é obrigatória para identificar perigos e riscos psicossociais.
Esse processo integra a AIP, Análise Ergonômica. Todas as perguntas você pode notar que o governo reforça. AIP, NR17. A IP é a ferramenta que sim, o governo diz que é a ferramenta adequada para a utilização de mapeamento dos fatores de riscos psicossociais. E pode ser conduzido também o processo por diferentes abordagens técnicas, adequadas às condições avaliadas, incluindo métodos qualitativos, participativos, pode entrar o questionário, e outros instrumentos que permitem identificar e subsidiar adoções de medidas de prevenção de forma consistente. Ou seja, não pode usar questionários, checklists? Pode, porém não pode você se ater ou você se colocar como isso sendo a grande solução. Eu vejo hoje no mercado o famoso COPSOC. A Louca 11 também usa o COPSOC dentro do processo de mapeamento de fator de risco. Porém, a gente não usa só o COPSOC, que é um questionário internacional. Utilizamos AIP, entrevistas, análise de acidentes, análise de eventos de social, análise do relatório analítico de exames médicos da empresa. São vários itens que nós analisamos para tomar uma decisão do fator de risco. E aqui o governo reforça isso, que eu vejo no mercado empresas vendendo checklists eletrônicos e tem clientes, empresários comprando isso, aplica no time, o questionário dá um mapeamento, com o mapeamento ele vai lá e coloca no PGR, que é o plano de gerenciamento, e entende que fez o mapeamento do fator de risco. E não é sobre isso, porque o questionário vai ser uma percepção, uma análise individual de cada trabalhador. E o governo não pede uma análise individual de cada trabalhador. Ele pede uma análise global da gestão, de como se dá o trabalho organizacional. Então é uma gestão olhando para como está a empresa e, novamente, não como está cada pessoa dentro da empresa. Isso, para mim, foi muito claro e elucidativo o governo colocar isso nessas perguntas e respostas, para a gente ver se agora, de uma vez por todas, a gente para com esse monte de gente perguntando: posso fazer questionário? Isso já resolve? Não é sobre isso, é muito mais. 9. Com relação aos riscos psicossociais, o Ministério do Trabalho e Emprego já desenvolveu alguma ferramenta para ser aplicada? Considerando que a norma NR1 não indica um instrumento específico para avaliar riscos psicossociais? Ou haverá indicação de instrumento oficial pelo governo? Eles respondem que a NR1 não estabelece metodologia ou instrumento oficial único. Cabe à própria organização selecionar metodologias, ferramentas ou instrumentos tecnicamente adequados à sua realidade operacional. Gente, cada vez para mim fica mais claro a importância de você trabalhar com uma empresa ou com profissionais que tenham conhecimento, proeficiência e qualificação técnica para te dar suporte nesse novo momento da nova redação da NR1. Ou seja, então o governo não determina, não estipula uma ferramenta, uma regra, uma forma de fazer. Ele dá orientações para que você tenha melhores opções e caminhos para, junto com a empresa, com o profissional que estiver trabalhando contigo, definir qual vai ser a melhor estratégia para a sua realidade de negócio. Pensa bem, gente, uma empresa que tem 2 funcionários, uma empresa que tem 1000 funcionários. É meio que lógico, né, gente? É óbvio, é uma questão de lógica. A ferramenta que serve para um não vai servir para outro, são realidades distintas. Ou pense em 2 empresas que possuem 10 funcionários, mas uma empresa é uma indústria química, a outra empresa é uma padaria. Gente, a realidade de uma indústria química para uma padaria, as atividades são muito distintas, muito diferentes uma da outra. Então, nem sempre você pode usar a mesma ferramenta, a mesma opção de solução para mesmas empresas. Cada caso é um caso. Então, a Louca 11 tem por praxe, tem por rito, entrevistar a empresa, o empresário, a liderança que nos contrata, entender como é que é a logística, como se dá a atividade, interpretar e entender qual o volume de funcionários, volume de serviços que presta, para poder definir qual vai ser a melhor estratégia para cada negócio. E aqui o governo, nessa nova redação de ontem, publicada de ontem, reforça ainda mais isso. Então, cabe à própria empresa selecionar a metodologia, ferramenta ou instrumento técnico adequado para a sua realidade operacional. 10. Como será tratada a avaliação psicossocial feita via questionário sem outra forma de avaliação? Aqui o governo volta para aquela dúvida do pessoal no mercado aí comprando checklist, comprando COPSOC, comprando questionários mágicos, aplica nas empresas, o questionário dá um mapa final, a pessoa vai e entende que mapeou o psicossocial.
pega esse mapa, coloca no LTCAT, no PGR, no LPLI, manda para o governo, manda para a social e entende que está protegido. O governo deixa claro que não é dessa forma e ele responde aqui. A utilização de questionário padronizado é uma opção da empresa. Contudo, sua aplicação de forma isolada, fiz apenas o COPSOC, o questionário, o checklist, não é suficiente para caracterizar o gerenciamento de riscos ocupacionais relacionados a fatores de risco psicossociais no trabalho. Nem atende, por si só, aos requisitos mínimos previstos na legislação. Ou seja, se você comprou, já fez, aplicou esses questionários, corre, você está irregular, você não está atendendo o requisito mínimo da lei. E não é o Marcelo falando, não é a Louca 11. É o manual do governo publicado ontem e está lá no site do Gov. Você pode acessar lá e baixar, manda para sua empresa, manda para o seu assessor, seu consultor, para o seu engenheiro técnico, quem está te apoiando nesse processo. O seu RH está irregular. O que tem que ser feito? A aplicação de questionários, estou lendo o manual, tá? Não dispensa a realização da análise ergonômica preliminar, nem a documentação dos elementos mínimos exigidos para inventário de riscos e o plano de ação. Quais são os requisitos mínimos? É olhar histórico de acidentes, é olhar histórico de exames médicos ocupacionais, é olhar histórico de denúncias, reclamações, é olhar histórico de agentes ambientais que tenham na empresa, da operação da empresa. Então é uma análise muito maior, gente, não é só um checklist. Vai ter que ter um trabalho sério, árduo, suado, realizado dia a dia junto com a empresa. Ainda ontem, a Louca 11 recebeu novos clientes que estão pedindo para mim: ah, Marcelo, faz só apenas o meu COPSOC? Você faz só o questionário para ver se a empresa tem risco, se não tem, quanto você cobra para fazer isso? A Louca 11 não faz, é uma determinação nossa, uma decisão nossa. Não fazemos de forma avulsa esse tipo de serviço. Porque é ilusório eu falar para um cliente que eu vou cobrar lá 5, 10, 15, 20 mil reais para fazer uma análise psicossocial. Eu aplico um questionário, um checklist nele, mando um mapeamento para ele e falo: boa sorte, está dentro da lei. Não é sobre isso, gente. Então a Louca 11 adotou por medida, né, real, justa, correta, perfeita, junto aos nossos clientes e os leads que nos procuram, a realizar o mapeamento e a gestão do psicossocial somente para quem é assessoria, quem nos tem como consultor, como consultoria. Porque não é um trabalho de começo, meio e fim. É um trabalho de começo, meio e continuidade. E para ter continuidade, vai ter que ter relacionamento, eu tenho que entender como é que é o dia a dia da empresa, eu tenho que visitar essa empresa durante o meu ano várias vezes, não é uma vez por ano que eu vou aparecer lá, ou conversar com os líderes daquela empresa de vez em quando. É relacionamento, gente. Por isso a nossa empresa tomou essa decisão. E o governo reforça aqui que usar uma ferramenta isolada e acreditar que está atendendo a lei, você está se iludindo, vai ser autuado, vai ser fiscalizado e vai ter infração, vai ter dano financeiro para a sua empresa. Então agora é a hora, está no limite, ainda dá tempo, chama a Louca 11, chama a empresa que você confia nesse momento e vamos adequar o seu negócio. 11 é meu número predileto. Em relação à avaliação dos riscos psicossociais em grupos muito pequenos de colaboradores. Exemplo, 1 ou 2 funcionários. Qual a forma mais adequada de conduzir essa avaliação? Ouvi falar na metodologia de grupo focal, mas nesse caso, ela seria realmente a mais indicada? E aí o governo responde: em grupos muito pequenos de trabalhadores, a identificação de perigos tende a ser mais adequadamente conduzidas por meio da observação das condições de trabalho. Eu estou dando uma resumida para ficar mais direto ao ponto, gente. O que o governo quer dizer? Quando você tiver uma empresa muito pequena, por volta de 1, 2, eu vou até além, até 5 colaboradores, você consegue, com uma AIP bem feita, uma análise ergonômica preliminar bem feita, já fazer o mapeamento, o enquadramento, a identificação e até a gradação do nível de risco. Porque a AIP bem feita tem metodologia, tem técnica, tem matriz de risco para te dar subsídio, para gradar, quantificar que nível que está aquele risco. Aí eu vejo empresas, clientes, tem 1, 2 funcionários, eu quero fazer o questionário também, aplica aqui que vai embora e dá tudo certo. Não é isso, gente. É muito além. Você pode usar também como subsídio, mas uma observação bem feita, entrevistas bem feitas com o empregador, com os empregados,
você consegue analisar essa situação, mapear essa situação. 12. Haverá definição de periodicidade mínima obrigatória para realizar os riscos psicossociais? Existe periodicidade mínima obrigatória para refazer o inventário de riscos psicossociais? Qual a periodicidade para a reavaliação dos riscos psicossociais? Tem gente falando que tem que fazer todo mês. Tem gente que eu ouvi falar a cada 6 meses. Tem gente que a cada 1 ano. E aí o governo responde: a revisão do processo de avaliação de riscos ocupacionais deve observar a periodicidade e os critérios estabelecidos na norma NR1, norma regulamentadora 1. E lá diz o quê? Que tem que ser revisto o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco, a cada 2 anos, para empresas que não têm certificação de ISO. Quem tem certificação pode ser até em 3 anos. Ou seja, o período já estipulado é 2 anos. Caso haja acidentes, mudança no ambiente, no processo operacional, aí pode ser reduzido. Houve um acidente, tem que ser feito um processo de revisão imediata do inventário de riscos, pois tivemos uma lesão, um problema, uma perda. Tá claro aqui, gente? Então, teve um acidente, teve uma mudança na empresa, uma reforma, uma mudança no processo operacional, tem que ser feito de imediato a revisão do inventário de riscos e de todo o processo, logo o psicossocial novamente. Ah, Marcelo, eu fiz uma reforma na minha empresa, eu tenho um posto de combustível, e eu aumentei a pista, coloquei mais bombas. Isso não tem nada a ver com o psicossocial. Vamos só olhar só a questão do risco de ruído, de poeiras. Deixa para lá esse psicossocial, não precisa, eu só aumentei as bombas na pista, as ilhas. Se você aumentou as bombas, aumentou as ilhas, vai aumentar movimento. Aumentou o movimento, aumentou clientes. Aumentou cliente, aumentou o risco de assédio, de estresse, de burnout, de operação mal redesenhada, de escala. De repente a escala se aumentou ilha, aumentou bombas e não aumentou pessoas. E sobrecarregou quem está lá naquele horário. Ou seja, não importa. Se você fez uma reforma na sua empresa, uma modificação na sua empresa físico ou na operação do negócio, tem que ser revisto o processo de riscos novamente. E isso inclui o psicossocial. Novamente, imagina você contratar um consultor, uma empresa aleatório, paga uma vez só, a pessoa faz esse processo para você e vai embora e some no mundo. Aí qualquer situação que acontece na sua empresa, a pessoa nem está sabendo. Então, e você muitas vezes como empresário, como líder, não está acompanhando. Ah, eu fiz uma modificação, tenho que avisar a empresa para fazer uma revisão de todo o meu processo. Você não vai lembrar disso. Seu foco é vender, é atender melhor. Aí se você tem uma empresa como a nossa, como consultoria, fiel com você ali no dia a dia, nós estamos observando, porque nós estamos o ano inteiro com você. E eu estou vendo que você mudou um processo, mudou uma reforma, aumentou pessoas ou diminuiu. A gente consegue ter esse time de falar, ó, tem que revisitar, tem que refazer o inventário, vamos lá? E a gente vai lá e faz para você, você fica sem problema nenhum, sem estresse algum. É claro aqui, gente? 13. Com todo respeito, é um número que me incomoda, mas vamos lá. 13. Quais são as implicações legais para as empresas que não avaliarem os fatores de riscos ergonômicos, incluindo os psicossociais relacionados ao trabalho, após a atualização da NR1? Só nessa pergunta tem 3 fatores aqui, ó. Quais as implicações legais para as empresas que não avaliarem fator ergonômico, incluindo psicossocial no trabalho? Que também é outra confusão que está tendo no mundo dos empresários, no mundo dos negócios. As pessoas estão confundindo risco psicossocial com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. Não tem relação. Risco psicossocial no trabalho não tem relação com a doença que as pessoas podem ter, doença fisiológica, emocional, mental. O risco psicossocial é um risco que atinge a atividade, a organização, e não as pessoas que ali estão. Tudo bem? Então, gente, o Instagram me avisou que eu tenho mais 5 minutos de live. Eu estou no meio das respostas, são 22 perguntas, eu estou na 13. Eu vou responder a 13, vou parar essa live e vou abrir outra. Eu tenho que terminar as 22 perguntas para que ninguém fique com dúvida e que eu possa levar mais conhecimento para vocês aí do outro lado, tá bom? Então, respondendo a 13, quais são as implicações para quem não fizer nada? Está parado aí esperando, achando que é só mais uma lei, é só mais uma obrigação e não pega nada. A omissão na identificação, avaliação e controle dos riscos ergonômicos, incluindo psicossociais, pode caracterizar descumprimento das obrigações previstas na norma regulamentadora NR1 e na NR17. Nessas situações, implicará a empresa ficar sujeita à atuação da inspeção do trabalho, incluindo autos de infração, notificações, exigências de adequação
e demais medidas administrativas cabíveis, nos termos da legislação trabalhista aplicável, incluindo o artigo 201 da CLT, sem prejuízo de outras repercussões legais decorrentes das condições verificadas em cada caso concreto. Quer que eu resumo claramente para você? Você vai tomar uma infração, um auto de infração, uma multa. Simples e claro e objetivo. Se ficar caracterizado que a sua empresa não tomou ação nenhuma neste um ano que teve, desde o ano passado a norma entrou em vigor, só não teve multas. Se ficar caracterizado que a sua empresa foi negligente, omissa, não fez nada, você vai ser autuado. Nos primeiros 90 dias vai ter um bônus aí, eu vou ler daqui a pouco. Se já passou dos 90 dias, se for setembro, outubro, é multa direto, você vai se tomar uma infração. E as multas são altíssimas. São baseadas em risco, número de funcionários, grau de risco. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Vou parar essa live aqui, porque eu tenho alguns minutos para encerrar ela. Vou fechar. Vou abrir outra, iniciando na pergunta 14 do governo. E vamos até a 22 perguntas para poder responder para vocês e ajudar. O objetivo dessa live qual é, gente? Não é causar sensacionalismo, não é assustar vocês. É trazer esclarecimento direto ao ponto. Eu estou no chão de fábrica, eu estou na operação no dia a dia na rua. Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sou assim mesmo, eu sou direto ao ponto. Então, meu objetivo é ser claro, objetivo, para parar, desmistificar esse monte de gente falando um monte de coisa na rede social para vocês, sobre riscos psicossociais, e buscar de forma objetiva trazer conhecimento de valor que agregue poder no seu negócio, na sua tomada de decisão. Tá bom? Então, segura aí, derruba essa live, já volta a outra e avante. Dando prosseguimento então, gente. 14ª pergunta. Será cobrada alguma ferramenta ou metodologia específica para avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho durante a fiscalização? Qual será o entendimento do auditor fiscal do trabalho sobre a suficiência técnica da metodologia adotada pela empresa, pela organização? Então aqui a dúvida que levaram até o governo é: vai ser cobrada alguma ferramenta específica? Tem um padrão, um jeitão, um documento? Como é que vai ser isso? O fiscal, o auditor, vai cobrar algo específico das empresas a partir de 26 de maio de 2026? A resposta do governo é: a NR1 assegura à organização a definição das ferramentas técnicas e metodologias mais adequadas para a identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais. Ou seja, mais uma vez o governo remete à NR1, deixando claro que cada organização, cada empresa tem o poder total para escolher e decidir qual serão as ferramentas adequadas utilizadas para mapear, identificar, quantificar e aplicar planos de ações para a gestão dos fatores de riscos psicossociais no trabalho. No âmbito da fiscalização, cabe ao auditor fiscal do trabalho impor, de forma geral, ferramenta ou metodologia específica. Não cabe, então ele não vai impor. A atuação do fiscal irá se concentrar na verificação da conformidade do processo. Ou seja, ele vai estar mais preocupado, os auditores, em verificar se o processo é factível, se ele é real, se ele realmente foi feito e se está funcionando dentro daquela empresa que ele está auditando. Então, antes de se preocupar em ter papel, em ter um documento para mostrar para o fiscal, você tem que se preocupar se você tem práticas, rituais, hábitos, costumes dentro da sua empresa para fazer gestão do fator de risco. Porque antes do papel você tem que ter o hábito de praticar plano de ação, de incluir ações onde mitiguem ou eliminem os riscos. E para você fazer isso, eu sei, é complexo ou parece complexo, porque sozinho fica complicado. Vou dar um exemplo aqui, nós, Local 11. Eu, Marcelo, em 2006 comecei a minha jornada nesse mundo de saúde, segurança e engenharia do trabalho. Então esse ano, 2026, completa-se 20 anos fazendo gestão de fator de riscos. E volta e meia eu encontro desafios onde eu tenho que parar e voltar a estudar, voltar a revisitar. Inclusive, nesse momento, estou tendo que fazer uma pós-graduação de psicologia organizacional. Estou tendo que estudar psicologia, fazendo pós, para poder aprender mais e entender melhor como mapear, como dar suporte para as empresas nos riscos, na gestão dos riscos. Então faz necessário que você, empresário, empregador, líder, tenha do seu lado uma empresa ou pessoas realmente qualificadas com pró-eficiência. Vocês vão cansar de ouvir isso de mim, de me ouvir falar isso nessa live. Pró-eficiência é a palavra, é a pessoa ter a qualificação técnica com a bagagem para fazer a gestão de forma real,
efetiva na sua empresa. E o governo deixa claro que cabe isso à decisão do empresário da empresa. 15. Quais serão os critérios utilizados pelos auditores para avaliar a eficácia das ações? Os fiscais estão perguntando aqui se vai ter algum critério, uma ferramenta, metodologia para avaliar se está eficaz as ações que as empresas estão implementando, que é outra preocupação que o mercado tem. Como que vai falar se está fazendo bem feito ou mal feito? Como que o fiscal vai falar isso se ele não está no dia a dia na minha empresa, no meu negócio? E o governo responde: serão observados critérios e requisitos previstos na NR1, especialmente aqueles relacionados à consistência do processo de GRO. GRO é o gerenciamento de riscos ocupacionais, é como sua empresa faz isso. Isso inclui, entre outros aspectos aplicáveis, a adequação da avaliação à realidade das atividades e das condições de trabalho. O governo vai verificar se houve a participação dos trabalhadores, se a definição de medidas de prevenção possui responsáveis com prazos. Eu vejo muita empresa faz o laudo, faz o programa, faz o mapeamento, a avaliação, implementa lá um documento dentro da gestão da empresa, e quando eu vou auditar, o que eu noto? Não tem responsável pelo plano de ação aí, gente, está funcionando normal. Voltou, parou, como é que tá? Dei um aviso para mim que a internet parou aqui. Voltou, tá normal? Tem áudio para vocês? Como é que tá aí? Voltou, legal. Então, gente, continuando. Eu vou em empresas auditar e eu vejo que ela fez um mapeamento do risco psicossocial, tem um PGR, tem um plano de ação lá criado. E quando eu vou ler o plano de ação ou auditar a empresa, não tem responsável pelas ações do plano, não tem prazo para implementar esse plano. Ou seja, um plano de ação sem responsável e sem prazo não é plano de ação, gente, é papel. Você fez papel lá, colocou qualquer coisa e guardou qualquer coisa e vai tomar infração, vai tomar multa. O fiscal não é bobo. O fiscal é um profissional, gente, técnico, qualificado, especialista para aquele assunto. Ele está cansado de ver empresas fazendo papel. A indústria do papel acabou, gente. Já não tem mais, 2026. Era digital. Hoje era de fazer e colocar aqui, ó, colocar a cara na rede social, colocar a sua empresa na rede social, colocar lá a ação que está acontecendo. Você tem que mostrar as práticas, os rituais que sua empresa tem. E o plano de ação, para funcionar, para ser válido, tem que ter métrica e responsável. E aí fica fácil dele mapear, dele rastrear é a palavra ideal, dele ir atrás dos dados desse plano, para ver que a empresa está atendendo, está dentro da lei, está buscando atender a lei. Legal? 16. Que tipo de evidências a fiscalização utilizará para avaliar que uma empresa gerencia o fator de risco ou não? Quais tipos de evidência ele vai buscar aos fiscais? Essa é a dúvida que as pessoas levaram até o governo nessas perguntas. E o governo respondeu: a fiscalização poderá considerar o conjunto de evidências documentais, processuais e operacionais relacionadas ao GRO. Documentos como inventário de riscos, análise ergonômica, planos de ações que citei agora, registro dos critérios e metodologias adotados para gradação de riscos, documentação de acompanhamento e revisão das medidas implementadas. O que é isso, Marcelo? Lista de presença de reunião, fotos de ações, eventos que sua empresa faça, de palestras que a sua empresa tem, canal de comunicação com o trabalhador, quer seja via e-mail, aquelas caixinhas de mensagem física, não importa. Tudo isso pode ser rastreado e pelo fiscal poderá ser qualificado como evidência que a sua empresa está levando a sério o processo de mapeamento e gestão do fator de risco psicossocial. A análise fiscal irá se concentrar não apenas na existência formal de documentos. De novo, o governo deixando claro, não é sobre documento, apenas documentos, é sobre ações reais, factíveis, que estejam acontecendo na sua empresa, no seu negócio. Ele vai querer ver coerência entre a avaliação dos documentos com a prática adotada no seu dia a dia. Então, antes de ter documento bonito, pense em ter uma ação real que funcione na sua empresa. 17. Como será cobrada a participação dos trabalhadores no GRO? Para quem não sabe, na NR1, uma das prerrogativas é que os trabalhadores têm que participar do processo de mapeamento e identificação dos riscos psicossociais. Não só deles, de todos os riscos que tenham na empresa. E a pergunta é: como é que vai ser cobrada a participação dos trabalhadores? Aí o governo responde:
por meio de registro de consultas. Acabei de falar agora, canal de denúncia, via e-mail, reuniões que o pessoal tem abertura para fazer palavra livre, colocar uma escuta livre para as pessoas se manifestarem. Mecanismos que envolvam os trabalhadores na identificação de perigos e riscos. Participação dos trabalhadores no acompanhamento das medidas de prevenção e controle. Atas de reuniões, registros de reuniões, listas de presenças, eu falei. Comunicação de riscos e medidas adotadas. Então não é só receber mensagens e e-mails dos trabalhadores e não tomar ação alguma. É provar que você tomou uma denúncia ou recebeu uma informação de um trabalhador, uma opinião, uma sugestão, e você levou isso adiante, criou um plano, efetivou esse plano na sua empresa. É assim que a fiscalização vai poder realmente deixar de forma tátil a comprovação que os trabalhadores estão efetivamente participando do processo da empresa, que eles não estão apenas ali trabalhando, nem sendo consultados. Tem muita empresa pagando alto para consultorias que estão implementando checklists, fazendo questionários, fazendo documentos. Você vai lá falar com o trabalhador, ele nem sabe o que está acontecendo na empresa. Não participou de nada. Está sendo papel para inglês ver. Não funciona, gente. O governo vai identificar, vai pegar essas empresas e vai autuar, vai ter multa, vai ter infração. 18. A listagem exemplificativa dos perigos, fatores de riscos, presente no Guia de Informações do Governo, será usado como parâmetro para fiscalização. Para quem não sabe, o governo publicou um guia de orientação sobre os fatores psicossociais. E lá ele elencou de forma exemplificativa 13 fatores de riscos. São exemplos de 13 fatores. Lá ele deixa claro que o tema não se esgota, pode ter muito mais de 13, pode ter 30, 40, 50, cada empresa é uma empresa. E aqui a pergunta é, os fiscais vão se basear nesses itens, nesses 13 fatores para auditar as empresas? Na resposta do governo, aquele manual, os 13 fatores, possui caráter orientativo e referencial, uma referência. Ele não se termina, não se limita apenas àqueles itens, não sendo por si só taxativos ou normativos. No contexto da fiscalização, tais materiais poderão ser utilizados como referências técnicas, como subsídios de apoio à compreensão e análise, mas a atuação fiscal deve estar fundamentada prioritariamente nos requisitos estabelecidos nas normas aplicáveis, especialmente na NR1 e na NR17, bem como na realidade concreta das condições e da organização do trabalho efetivamente verificado. Assim, a fiscalização tende a avaliar se a organização realizou o processo tecnicamente adequado para identificar os perigos e riscos. Ou seja, os 13 fatores são exemplificativos, eles não terminam ali. A Louca 11 está agora no Instagram, você pode olhar no Instagram, no YouTube, no TikTok. Quem não segue, gente, segue lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, eu não sei onde você está assistindo essa live, a gente vai publicar ela em todos os nossos canais, Facebook. Segue lá a Level 11, ou a Louca 11, Louca 11 Consultoria, @ Louca 11 Consultoria. E segue a Level 11 também, que é bom. Siga lá, a gente está agora fazendo uma série dos 13 fatores do guia do governo. Então, a gente está fazendo uma série dos 13 fatores de riscos, onde a gente explica cada fator e como fazer, como tratar, dá dicas de como tratar cada fator de forma generalista. Só que eu quero deixar claro que essa série que a gente está fazendo não são os 13 fatores que existem de riscos psicossociais. São 13 exemplos que o governo colocou no manual dele. Mas pode ter muito mais de 13. Inclusive, a gente quer fazer no mínimo 14 vídeos, que eu acho que é mais bacana do que 13. 13 não é um número legal. Continuando. 19. Como serão interpretados pelo auditor fiscal do trabalho os casos em que o inventário de riscos não apresentar nenhum risco psicossocial relacionado ao trabalho? Aqui perguntaram para o governo, caso o fiscal pegue um PGR, um documento, um PCMSO, e veja que não possui nenhum risco psicossocial. Como que o fiscal vai interpretar isso? Vai ser ruim? Vai atuar a empresa? Vai dar multa? O que vai acontecer? E aí o governo fala, a ausência de registro de fator de risco psicossocial não constitui por si só irregularidade, desde que a organização seja capaz de demonstrar de forma técnica fundamentada que realizou o processo adequado de identificação de perigos, de avaliação das condições de trabalho, incluindo a metodologia, os critérios e evidências utilizados para reconhecer
e caracterizar ou descaracterizar a presença do fator de risco. Ou seja, nem toda empresa vai ter lá fator de risco psicossocial, assédio, sei lá, gente, são vários itens. Excesso de demanda de trabalho, subcarga de trabalho. Caso não tenha, o fiscal pode vir a questionar e falar: prova para mim que não tem. Qual foi a metodologia, o critério que você usou para identificar que não tem? E aí você vai mostrar seu inventário de risco, a sua IP, os seus questionários, as suas rodas de escuta, a sua ouvidoria. Você vai mostrar todas as bases que você tem de informação de dados. Dados é a palavra, gente. Que comprova que a sua empresa está isenta desse fator de risco. Acabou, fim, pronto. Legal? 20. O novo texto entra em vigor em 26 de maio de 2026. Hoje é dia 7 de maio, faltam 19 dias para começar a rodar. O novo texto da NR1 para fins de multas, hein? Após essa data, a minha empresa está sujeita à autuação pela fiscalização? O governo responde: após a entrada em vigor do novo texto em 26 de maio de 2026, as organizações passam a estar submetidas às exigências normativas aplicáveis. Contudo, para disposições da nova NR1, incluindo aquelas relacionadas aos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, aplica-se o critério de dupla visita, com caráter inicialmente orientativo. O que quer dizer isso? Então, no início da normativa, a partir de 26 de maio, o governo vai ter um tempo de 90 dias, vou chamar de carência, onde vai aplicar a metodologia de dupla visita. Então, caso um fiscal auditor do trabalho vá até a sua empresa de forma eletrônica pelo DET ou presencial, na primeira visita ele vai auditar tudo que é processo, documentação, como está a sua empresa rodando na gestão do fator de psicossocial, porém ele não vai te multar. Ele vai te dar um prazo, um período, para você poder regularizar aquilo que ele identificou que não está dentro do mínimo aceitável pela legislação. Após os 90 dias, essa carência do vigor da norma, aí não tem mais dupla visita, gente. Ele pegou irregular e vai autuar a sua empresa. Tá bom? Gente, sinceramente, faz um ano que a norma já entrou em vigor, está rodando. O que aconteceu nesse ano é que não teve multas. Aí não é hora de você se preocupar agora em ter mais 90 dias ou ter dupla visita. Agora é hora de você já estar trabalhando, praticando. É um caminho sem volta, é mais que necessário. De verdade, eu acredito que isso vai agregar para as empresas. Ah, vou gastar. Não é investimento. Porque o que você gasta é substituindo pessoas, trocando lá funcionário, exame admissional, demissional. O que você gasta é com o processo trabalhista que você toma e tem que pagar porque você não tem gestão, não tem documento para se defender, para organizar a sua empresa. Então, de verdade, gente, isso vai alavancar negócios. Para o pequeno, para o médio e para o grande. Vai por mim. 21, 21ª pergunta. Haverá uma diretriz técnica, protocolo operacional, checklist ou instrumento padronizado de fiscalização a ser utilizado nacionalmente para verificar o atendimento da NR1? Está apertando se os fiscais vão usar um checklist, uma ferramenta, alguma coisa padronizado para auditar as empresas, se vai ter só um rito, um padrão só, um jeito só de fazer. Resposta do governo. Até o momento, não há previsão de protocolo operacional único, checklist nacional específico ou instrumento padronizado exclusivo para fiscalização do fator de risco. Não tem. Então a atuação do fiscal tende a se fundamentar na NR1 e na NR17, bem como em documentos oficiais que o governo já disponibilizou para a gente. Como eu citei aqui, o próprio manual lá que deu dica dos 13 fatores. Então os fiscais vão se basear nos documentos que nós, técnicos, engenheiros, médicos, especialistas, já estamos estudando. É o mesmo material, mesma base científica que vai ser utilizada. Para mim, honestamente, isso torna o caminho muito mais fácil, porque ele é construído por todos. Não tem um ritual, é assim e acabou, é uma regra. Porque cada empresa, guarda isso, gente, cada empresa é uma realidade. Convenha? Cada empresa é uma realidade. A empresa que tem 2 funcionários não dá para comparar com a empresa que tem 1000 funcionários, gente. Vai ser diferente a tratativa. A forma de abordar, a forma de identificar, de mapear, de tratar, de criar o plano de ação. Tudo bem? 22ª pergunta e última pergunta que foi enviada para o governo. Como será fiscalizado tanto o inventário de riscos, bem como o plano de ação por parte do auditor fiscal do trabalho? Como será a fiscalização na prática? O que as empresas terão que provar? Resposta do governo. Na prática, a fiscalização tende a combinar análise documental
com verificação em loco das condições reais do trabalho. Lembra? Documentação e a prática. Vai ter que casar, tem que se conversar. Com o objetivo de avaliar se a empresa estruturou realmente um GRO, se o PGR está funcionando, se o PCMSO está funcionando. Isso poderá envolver a análise do inventário de riscos, dos planos de ações, da análise ergonômica, dos critérios e metodologias adotados, enfim, todas as evidências que sejam compatíveis com o objetivo da fiscalização. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse encerramento, gente? O que o fiscal, então, vai se basear, o que ele vai olhar? É aquilo que já foi pedido ao longo desse ano, ao longo desses anos todos de trabalho. Então, é parar de se preocupar em ter um documento lá no seu... Antigamente era na gaveta, agora é no seu desktop, no seu SharePoint, no seu C2 pontos. Não é guardar documento. O fiscal vai se basear em olhar se todas as ações que você tem na sua empresa estão condizentes com os documentos que você tem na sua empresa. E se esses documentos e essas ações estão condizentes com as prerrogativas da NR1 e da NR17. São as normas que dão as diretrizes de como tratar o fator de risco psicossocial no trabalho. Eu espero de verdade, gente, de forma honesta e íntegra, que de alguma forma eu tenha conseguido nessas lives rápidas trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, um pouco mais de apoio a você, líder, empresário, micro, médio, grande, empregador. Porque não é momento de se apavorar, não é momento de reclamar, de brigar com o governo A, governo B, não adianta, gente. É governo de tomar ação, é momento de tomar ação. Eu trago para a minha vida o conceito dos 3 itens, sabe? Os 3 terços. Aquele que eu posso controlar, aquele que eu não tenho ação e aquele que criam lá fora que eu nem sei o que estão fazendo. Eu não tenho poder sobre o governo, sobre o que está criando de lei, o que não está fazendo, o que está revisando. Eu não tenho poder sobre você do outro lado da tela que está agora gerenciando o seu negócio de qualquer jeito. O poder que eu tenho é sobre mim. Sobre mim, eu gero documentos da melhor forma, eu crio ações que são reais, vou lá e pratico nas empresas, na minha empresa inclusive. Eu posso errar o número, mas hoje a Local 11 tem mais de 22 rituais que nós criamos para proteger o nosso time dentro do fator de psicossocial. Eu estou tendo que me reeducar, reaprender como viver nesse novo mundo, nesse novo conceito de organização de trabalho. Isso faz parte, gente, da nossa vida. Nos evoluir, desenvolver, reaprender. Então eu quero deixar aqui um chamado para você. Se você tem dúvida ainda, você está perdido nesse processo, procura uma empresa que seja responsável, que seja fiel a você, que esteja jogando do seu lado. Do seu lado não é contra os seus empregados. Do seu lado é seu, é com você e com o seu empregado. Porque, gente, quando o seu empregado está feliz, está satisfeito, está saudável, é natural que ele vai potencializar o seu negócio. A empresa não é feita do CNPJ, é feita pelas pessoas. Então, se você precisar de ajuda nessa reta final do psicossocial para organizar o seu negócio, chama a Local 11. Yeah!